Olá, pessoal, mais um podcast no ar. Os nossos apaixonados de plantão já estão aí, né, preparados para assistir esse podcast? Que bom! Então, ó, já deixa a sua curtida aqui, já deixa o seu like pra gente. Não se inscreveu ainda no canal? Se inscreva e depois compartilhe essa live com alguém que você sabe que também vai ser aí abençoado por essas palavras que serão trocadas aqui hoje. E hoje eu tô recebendo ela, que é mentora de mulheres. Ela trabalha, gente, com vários projetos voltados para a mulher e o empoderamento feminino. Estou recebendo aqui a Cristiane Fidelix. Seja muito bem-vinda. Nossa, muito obrigada. Nossa, eu fiquei até lisonjeada aqui com toda essa apresentação. Que peso que eu tô carregando agora nas costas, meu pai. Não se preocupe, né? A gente só tá falando realmente aquilo que você faz. Quanto tempo já, Cris, que você tá nesse caminho, né? Que você se encontrou para falar para mulheres? Conta um pouquinho da Cris pra gente conhecer. Olha, é o seguinte, eu tenho esse projeto em mente durante um tempo da maturidade que a gente tem durante o longo da nossa carreira. Toda a minha formação foi na área de tecnologia. Mas conforme você vai caminhando, conforme você vai tendo todos os seus desafios, vai te levando por algum propósito. E esse propósito foi encontrado agora, na verdade, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso projeto, como mentora e também essa transformação dessas mulheres em capacitação no mercado de trabalho. Então, hoje, eu trabalho nesse sentido com mentoria, eu sou educadora, então, durante toda essa minha trilha de carreira, eu formei aí em várias instituições, jovens e adultos, mulheres, né? Tanto no processo de desenvolvimento de carreira, mas também ingressando no mercado em tecnologia. Hoje, o meu propósito é não somente esses projetos na área de mentoria, mas também nós temos consultorias de treinamentos, vários projetos que estão em andamento. A minha atuação também é nas instituições, né? Eu dou aula, sou uma pessoa educadora em algumas instituições, então dou aula no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, no curso de engenharia de computação. E você sabe que a carreira acadêmica ela consome um pouquinho de tempo. E dentro desse amadurecimento, mas o que é uma educadora? Você pensa, mas não é só a sala de aula, você prepara a aula, você estuda, você praticamente dentro de uma sala de aula como educadora, você é uma orientadora. Então, na verdade, a mentora Cristiane Fidelix não foi agora, né? O propósito que surgiu, esse entendimento, essa maturidade, foi o que surgiu, que de muitas mulheres fazem parte desse processo. A gente diz sempre, eu sempre falo para as minhas mentoradas que não adianta você chegar no seu propósito antes de você passar por todo esse processo. Então, eu falo muito que eu tive que passar por todo esse processo, essa minha trajetória de consultoria, essa minha trajetória na área da educação, para entender exatamente o que eu faço hoje. Para entender exatamente qual que era o meu papel diante da sociedade e ser essa mulher que hoje é mãe, que é mentora, que é educadora, né, que tem uma consultoria, que agora está fundando uma comunidade de mulheres voltadas aí para a imersão, né, no mercado de trabalho e empoderamento feminino, que se chama Mulheres que Multiplicam. Que bacana. Até pegando esse gancho sobre a questão do empoderamento feminino, né? Eu acho que é muito assim. Existem, por exemplo, tem uma amiga minha que ela mora no Rio de Janeiro, ela tem 3 filhos e ela é dona de casa. Nossa. E eu sigo ela e eu acho assim, eu fico passada, eu falo, mulher, tu é maravilhosa. Sabe aquela pessoa que ela faz a massa da esfirra, aí ela faz o recheio da esfirra, aí ela lava a roupa, aí os filhos estão impecáveis, aí sabe aquela mulher que nasceu pra ser mãe, dona de casa? Eu acho fantástico. E tem muita gente que fala, isso não é empoderamento feminino. Empoderamento feminino é a mulher que ocupa um grande cargo numa multinacional, ou aquela mulher que é famosa, que é milionária e tal. Então, eu acho que é muito vago essa questão sobre empoderamento. Você, como uma expert no assunto, como que você define uma mulher empoderada? Uma mulher empoderada, ela tem autoconfiança, ela se coloca em primeiro lugar, e quando eu falo se coloca em primeiro lugar, eu não estou falando no sentido de você ser autoritária, de você falar
que você não depende de homem, né? Porque aqui a gente vai entrar no sentido de feminismo e masculinidade, né? Que não é o tema nesse momento. Então, a mulher que ela tem um autoconhecimento, que ela tem essa autoconfiança e ela sabe lidar, ela é uma mulher sábia, né? No seu lar, cuida dos seus filhos, cuida da sua família, isso é empoderamento, porque ela tem o quê? Ela tem um conhecimento da sua própria família. Se uma mulher ela sabe gerenciar a sua própria casa, você imagina o poder dessa mulher que ela tem fora da sua casa, né? Porque ela gerencia toda a casa. Imagina dentro de uma empresa. Então, não é o fato, né, você ser uma dona de casa ou você cuidar do seu lar, que ela não é empoderada. Eu acredito, sim, que o empoderamento ela vem dessa mulher que tem maturidade, essa mulher que tem autoconfiança, né, essa mulher que tem sabedoria. Afinal de contas, as mulheres elas receberam esse papel. Não vou entrar em assunto de espiritualidade, mas a sabedoria veio até a mulher. Tanto é que se você der, por exemplo, um lar para a mulher, se você der uma casa, na verdade, para uma mulher, ela vai fazer dessa casa um lar. Por quê? Ela praticamente ela tem toda a sabedoria, o empoderamento de entender e ela vai multiplicar aquilo em vários fatores. Da mesma forma, se você dá um cargo de liderança, uma equipe para essa mulher, você pode ter certeza, se ela tiver autocontrole, se ela tiver autoconfiança, se ela conhecer a sua equipe, se ela conhecer a si mesma, ela vai cuidar. Assim como o lar dela, ela vai cuidar da sua equipe. E foi assim que eu trilhei também ao longo da minha trajetória, com várias equipes que eu pude atuar, com várias lideranças que eu pude atuar em grupo e até mesmo na nossa comunidade. Eu acho que a mulher empoderada hoje, ela tem que ter essa autoconfiança, ela tem que ter essa maturidade e ela tem que colocar em primeiro lugar, ela tem que se conhecer dentro do seu papel na sociedade, seja no lar, seja no seu emprego, seja no cargo atual que ela está. A gente vê muitos projetos, enfim, muitas mulheres falando para outras mulheres, mas a gente ainda vê um pouco dessa resistência, né? Onde a mulher ela acaba olhando para outra mulher e ela fica meio assim, não vou ajudar, essa daí é chata, fofoca. Ainda tem, hoje até tem um termo, né, que criaram que chama bullying, que é o bullying feminino. Entre as mulheres, chama entre as mulheres. Bullying. E eu falei, gente, existe isso, existe. A gente sabe que ainda existe. Como que você acha que poderíamos chegar assim num equilíbrio para quebrar isso, para que as mulheres possam olhar essa outra mulher, pegar na mão, vamos comigo, eu vou te ajudar, tem espaço para você. Eu falo isso porque a gente tem muita concorrência aqui no Brás entre as próprias influencers, modelos, as pessoas que fazem conteúdo. É muito complicado você conseguir mostrar quem você é, se aproximar, falar, não quero o teu lugar, eu tenho o meu espaço aqui. Então, não só nessa área, mas em outra área, nas áreas corporativas também, que, nossa, isso acontece muito, né? E, enfim, como a gente poderia trazer esse equilíbrio e realmente fazer com que a mulher ajudasse a outra mulher nesse sentido? Olha, eu vou até colocar o ponto novamente do empoderamento, porque o autoconhecimento ele vai gerar exatamente isso. As características que você abordou agora, até mesmo sobre o bullying entre as mulheres, eu acredito que é da própria mulher. A mulher sempre vai se comparar com outra. Seja cabelo, seja unha, ela sempre vai se comparar. Tem jeito, né? Não tem jeito, gente. Não tem como. A mulher ela vai se comparar de todas as formas. Porém, no mercado de trabalho, eu acredito, sim, no poder que a mulher tem de ajudar uma outra. Tá? Eu trabalhei com equipe de mulheres, eu já dei aula, por exemplo, em áreas de atuação de mulheres. É difícil? Mas também tem um lado ali que eu vou falar que é menos complicado no sentido porque mulher para mulher, eu estou falando aqui, você já está entendendo o que eu estou falando. Né? Quando é para o homem ou você vai uma equipe masculina, não é que você tem que se masculinizar para falar, mas você vai ter que ser uma pessoa mais direta, você vai ter que ser uma pessoa mais objetiva. Não é a mesma linguagem, né? Não é a mesma linguagem. Então, mesmo que há essa competição, nessa competição... A gente se entende. A gente se entende, entendeu? Porque
é realmente, né, ali a feminilidade entre duas mulheres, diferente quando você vai falar, eu estou falando dentro do profissional, Sim, tá? Dentro sim. de uma equipe, dentro aí de uma área de trabalho. E isso é um dos fatores, foi até boa, muito importante a sua pergunta, porque dentro do nosso processo de mentoria, por incrível que pareça, né, todos os desafios das minhas mentoradas, não posso falar, é claro, eticamente o que elas passam, né, é exatamente sobre isso. Às vezes, uma própria mulher dentro da equipe parece que ela quer concorrer com outra mulher. E ela, né, elas vêm, nossa, mas fulano, igual você falou, eu conto alguma coisa. Então... Tem que ser neutra nessa hora, né? eu acho que tem que puxar ali, vai muito de você colocar no lugar da outra mulher o que ela está passando e realmente você ter empatia com o outro. Algumas vezes não dá vontade, não. Algumas vezes dá vontade de você... Empatar, né? Aquela falar, patada, né? Eu não aguento mais, mas, né? Essa empatia, eu acho que ajuda muito de você entender. E profissionalmente falando, quando a gente está num ambiente de trabalho, você também tem técnicas, eu não sou da área de RH, mas para você dar um feedback, para você falar de uma forma assertiva, né? Assim como também na mentoria, algumas dicas que eu trabalho com as minhas mentoradas, a forma que você lida ou que você fala com o seu lead, a forma como você fala ou como você lida com o seu gestor de projeto. E assim vai ser um pouco ali, né, diferente na fala, na abordagem que você vai dar o feedback ou na sua comunicação ativa que você vai falar com aquela mulher que faz parte dentro da sua equipe. Então tem esse lado profissional que eu acredito que ali, né, mesmo tendo aquelas picuinhas, você está dentro do ambiente profissional, então você vai ter que ter uma comunicação assertiva. Então são essas dicas, eu acredito, e também com todo esse profissionalismo que a mulher ela vai saber, sim, lidar, enfim, no ambiente de trabalho. Me fala um pouquinho sobre o teu projeto, Mulheres... Mulheres que multiplicam. Que multiplicam. Fala um pouquinho desse projeto, como é que ele surgiu e o que ele oferece para as mulheres. Estou aqui com várias coisas para poder compartilhar a programação. É, na verdade, um projeto que eu tenho idealizado há 2 anos. Nós abrimos isso como um grupo, tá? E depois acabou se tornando, através do propósito, enfim, foi se transformando em uma comunidade. A nossa comunidade hoje, se eu for falar, ela não é muito grande, mas ela é formada por mulheres de diversas áreas, aonde nessa comunidade nós atuamos com apoio em relação à empregabilidade, vagas de emprego, dicas, e não somente isso. Uma mulher está ali para poder apoiar a outra, e dentro dessa comunidade nós temos mentorias, nós temos treinamentos. Então, todo o propósito de empoderar essa mulher, não só com conhecimento, quando eu falo com conhecimento, não é um conhecimento somente técnico sobre a área, sobre a sua carreira, mas também com autoconhecimento, tá? Que é trabalhado dentro das mentorias. Então, a nossa comunidade hoje possui esse propósito e vamos lançar agora no dia 11 de julho. Na verdade, vai ser onde o nosso filho, né, vai nascer desse projeto e mostrar para a sociedade todo esse propósito, porque até então era o quê? WhatsApp, Instagram. Então, agora realmente vai mostrar para a sociedade, a nossa comunidade, que vai ser agora dia 11 de julho, né, a nossa abertura, nosso lançamento, através de um evento que vai se chamar Empoderamento Feminino e Tecnologia, dia 11 de julho, na Distrito. Legal, que show. Quantas mulheres já participaram desse projeto? Você tem uma noção? Agora, atualmente, entre 20 e 30 mulheres nós temos a comunidade. Lembrando que nós temos 1 ano de projeto, igual eu falei. Super, né? Bebê, né? 1 ano de projeto. Nossa, muito legal. E nós temos ali pessoas, né, e mulheres jovens. Então, quando a gente está falando de mulheres jovens, são desde mulheres que ingressaram no mercado de trabalho, ou mulheres que estão ainda ali... teve uma formação, mas ela está em processo de transição de carreira, mas eu estou falando de pessoas jovens, por incrível que pareça,
tá? Você vê, por exemplo, que a geração de hoje é muito mais preocupada na vida, questão de emprego, de estar mais focado do que nós mulheres, assim, dos 35, 40 ali? Eu acredito que agora os jovens eles já têm muita sobrecarga de muita coisa, né? Eu acho que na nossa época, não vou dizer que era tudo mais fácil, mas você terminava, o médio, você fazia a graduação, já era o destaque. Hoje, não. Para o jovem entrar no mercado de trabalho, ele tem que ter, no mínimo, a graduação. Então, conta aí a graduação de 3 ou 4 anos, ou se foi um curso técnico de 2 anos. Ele tem que ter, no mínimo, para ele poder se destacar no mercado, se for na área de tecnologia, uma certificação. Então, o que eu falo hoje? Para você se tornar um bom profissional no mercado de trabalho, você tem que ter um diferencial. Para o jovem que está entrando, imagina o número de vagas que tem hoje e os números de requisitos que aparecem naquela vaga. Eles falam assim, como que eu vou entrar sendo que é o primeiro emprego, primeira oportunidade, e eles pedem uma larga experiência. Então, hoje é mais difícil? Não falo que hoje é mais difícil. Mas as pessoas têm que estar mais qualificadas, né? Mais preparadas. E para os jovens, né? Então, cobrança, ela vem mais cedo, né? Ela acaba vindo mais cedo. Você vê hoje, você pega assim, o pessoal de 16 anos, assim, tudo, a maioria já fala inglês, né? Imagina, a gente mal tinha essa possibilidade de aprender a falar, a gente sabia as cores, quem sabia as cores e os números já estava à frente de todo mundo, né? E hoje você vê como que as escolas bilíngues e tudo, como a coisa está acontecendo muito mais rápido, né? Então, com 20 anos, a pessoa já terminou, já fez ali o colégio, já entrou na faculdade, já fala inglês, já tem... ou faz outro curso, tem gente que faz 2 faculdades ao mesmo tempo. Sim. É uma loucura isso, né? Então, eu acho que essa exigência também tá... Você acha que essa exigência tá tornando, principalmente as mulheres, assim, mais desgastadas? Nossa, tanto emocionalmente, assim, quanto até fisicamente mesmo. Que ponto interessantíssimo que você tocou. Olha, as mulheres hoje realmente elas estão cansadas. Elas estão cansadas e estressadas. Porque não é só o papel de casa, não é só o papel profissional, só o papel de mãe. Tem o papel profissional, tem a questão de do autocuidado. Então, se você não vai na academia, pronto. Se não fez a unha, aí então acabou. Aí pronto, acabou. Então, sim, eu digo que hoje as mulheres estão, sim, sobrecarregadas, tá? Por essa autocobrança de querer o tempo todo lidar com tudo. E aí o ponto que você falou, dentro da nossa mentoria, até que eu falo para as minhas mentoradas, elas chegam super estressadas e cansadas. Mas eu não dei conta de mandar o relatório para o chefe. Mas eu não dei conta de ir para a academia. Eu preciso que você me ajude, uma rotina para eu poder conseguir lidar com as coisas que eu tenho que fazer no dia a dia e do trabalho. Peraí. Você é uma máquina, minha filha. Você está me pagando... Peraí, você está me pagando uma mentoria para eu te fazer uma rotina, para eu te sobrecarregar de mais coisas, para você lidar com tudo isso? Aí eu falo, calma. Vamos, né, pensar aqui. Aí vem, né, o momento que nós trabalhamos ali do autoconhecimento. Você nunca vai conseguir lidar com tudo, tá? Então, vamos ver aqui quais são as prioridades. O que a gente vai ter que deixar para trás? O que você pode, mulher? O que você pode fazer por você hoje? O que você pode fazer pelo seu trabalho hoje? Olha, as suas entregas, o que você fez hoje, né? Para a sua equipe, para o seu chefe, para o seu lead, né? O que foi alinhado? Isso eu falo muito para as minhas mentoradas, né? Com relação a resultados. Principalmente aquelas que se sentem que estão sendo constantemente cobradas e elas falam que não tá tendo resultado, que não consegue nada. Eu falei, não, peraí. Você me falou na semana passada que você fez isso, que você fez isso. Então, não é bem assim, né? Então, essa questão né, que você perguntou, eu acho importantíssima, porque, sim, as mulheres hoje estão sobrecarregadas, tá? E não é sobre o quanto, né, o número de coisas que você faz, e sim o que você pode fazer por você hoje.
por você mesma, o que você pode fazer hoje, o que você fez para sua família, o que você fez dentro ali da sua empresa, para sua equipe, né? Então eu acredito que é sobre isso, né, que as mulheres têm que pensar e têm que ter esse autoconhecimento. Até, você falou, né? As mulheres estão cansadas, né? Na verdade, o mundo tá cansado, né? Tem até agora uma nova modalidade nos hotéis, que as pessoas, elas estão pegando diárias para dormir. Você viu isso? Vi, eu tô querendo também. Eu também. Elas estão pegando uma diária no hotel, elas não fazem absolutamente nada, é para dormir. Olha que ponto nós chegamos. Eu acho que é um ponto aí que, né, você quer se afastar um pouco, né, daquilo que você está lidando no dia a dia. E acaba entrando no que a gente falou. Você está tão aqui naquele meio do vucu-vucu que você acaba sendo como se fosse um escape, né? Você quer para um ambiente diferente. Você não quer falar com ninguém, você quer ficar quieto, você quer dormir, né? Então, assim, a gente não foi feito para se isolar. Mas a sociedade, ela tá tão assim, tanta informação, é tanta coisa, é tanto porquê, é tanto, não pode falar isso mais, não pode falar aquilo agora, essa palavra não pode mais usar. E também o número, né, de informações, né? Se você manda um áudio de mais de 1 minuto, ninguém vai ter tempo para... Ninguém quer escutar. Então, você tem que ser objetiva, rápida, ao mesmo tempo, teve até um estudo que teve que as pessoas hoje levam no máximo para prestar atenção, tá? 2 minutos. Seja numa conversa, seja numa leitura, seja aqui, por exemplo, no Instagram, né? Que você vai vendo os reels. Chega algum momento que você vai parar aquilo para você fazer outra coisa. Tanto é que quando a gente está assistindo televisão, às vezes você está assistindo televisão, você já pega isso aqui. Ou você faz isso aqui. Não é? Por conta dessa motivação, por causa desse movimento que nós estamos acostumados. A todo momento está com um novo estímulo. Então, foi esse o estudo de Harvard. Lembrando do nome, gente. De Harvard, que hoje as pessoas estão no máximo 2 minutos por atividade. Então, eu estou falando de celular, de televisão. Então, é disso que eu estou falando. É o nosso foco, né? Nosso foco. Perdeu totalmente, né? Eu posso só pegar um gancho que você falou sobre essa questão da reflexão e desse momento que nós, mulheres e as pessoas estão precisando, né? Você tocou no assunto, na questão do hotel, né? Que eu também queria estar lá. O autoconhecimento, no sentido de você ter como eu posso dizer, o bem-estar. É você pertencer àquele lugar. Eu falo que é como se fosse uma limpeza mental. Tá? Eu tenho um hábito, quando eu acordo pela manhã, eu já, primeiramente, não olho o celular. Porque se você acordar e olhar o celular, pronto, você já engatilha um monte de coisa que você tem que fazer. Eu sei que você já acorda pensando nas coisas que você tem que fazer. Mas é como se fosse uma limpeza mental no dia. Porque esse bem-estar já te ajuda durante o seu dia. É claro, gente, eu não sou perfeita, tá? Não vou falar que eu faço isso todo dia. Que acontece, sei lá, não dá. Uma mensagem importante. Né? Ou eu levanto correndo, acordei atrasada, tá? Eu tento colocar meu café da manhã com controle, meu cafezinho, com meu mamãozinho. Então, ali é o meu momento. Ali eu estou no meu momento, eu estou acordando. Eu falo para as minhas mentoradas, aonde você está? Você está no celular? Você quer falar? Não. Você passa essa mensagem para o seu consciente. Agora, eu estou tomando café. É o seu momento. Você está... A consciência que aquele momento você está tomando café. É claro que ali, né, você vai... meu Deus... Tento tomar meu cafezinho, focar. Né? Depois do meu cafezinho, eu vou lá, olho a mensagem do celular... Então, eu tenho toda essa rotina, que eu acredito que é um autocuidado. Então, eu acredito que o autocuidado, não só para as pessoas, para as mulheres hoje que a gente acabou de abordar, que são estressadas, é muito importante. E eu falo dessa mentalização, de você ter esse sentido de pertencimento em todos os momentos que você pode aplicar. Né? Então, agora estou aqui o quê? Eu estou focada em gravar o podcast. Então, eu vinha daqui até lá mentalizando, né, pensando, é claro, no roteiro, o que eu iria falar, mas com foco nisso. Porque se você começa a
engatilhar outras coisas, você não consegue, você fica muito sobrecarregada. Da mesma forma, quando você está almoçando com a sua família. A mulher está almoçando com a sua família. E, né, então, todo mundo coloca lá o celular, você pode ver que, às vezes, né, as famílias vivem, né, falando no celular, não tem essa sensação, esse momento de pertencimento, aquele momento de família. Então, né, vamos guardar o celular, vamos agora ter esse momento aqui de pertencimento. O que é? Você está ali almoçando? Né? Então, joga isso para o seu subconsciente, foca que aquele momento é um momento de autocuidado, é um momento que você vai conversar com a sua família, é um momento que você vai colocar tudo aquilo, né, que você tem da conversa do dia a dia, você falar como foi sua rotina. Geralmente eu pergunto para minha filha: e aí, filha, como é que foi o seu dia? Né? Eu pergunto também para o meu marido, ele fala dos problemas dele que ele teve, eu também falo do meu. Então, é o momento do pertencimento. Eu acredito que o autocuidado, ela ajuda muito de tudo isso que nós estamos falando, e principalmente para esse esgotamento das pessoas e da mulher. Você traz também dentro da tua questão aí a parte da tecnologia. A gente está falando, né, que hoje é uma coisa que não tem como a gente fugir. Não. Tecnologia está aqui lado a lado com a gente, não tem como a gente mais fazer os nossos filhos não terem acesso à tecnologia. Já era. Essa é a era da tecnologia. Qual que é a tua melhor dica para as mulheres que elas estão começando aí, né, na carreira delas hoje, né, não só na tecnologia, mas em vários âmbitos aí da carreira delas, dicas técnicas? Como é que você pode deixar aí algumas dicas pra gente? Você me levou um resgate aí, nossa, meu Deus. Quando eu tinha meus 20 aninhos. Era tudo um pouco mais... eu acho que foi. Era um pouco tudo mais difícil, porque naquela época a tecnologia ainda estava, né, em evolução. Toda a minha formação na área de tecnologia não tinha todos esses dispositivos e toda essa evolução, seja de linguagem, seja de hardware, que tem hoje. Né? Então, se você for ver hoje no mercado o número, por exemplo, de cursos que existem na área de tecnologia, são muitos. Tem ADS, Ciência da Computação, Gestão da Tecnologia da Informação, tem na área de hardware, de infra, tem vários. Na minha época, só tinha processamento de dados. Então, a pessoa ela se tornava uma generalista. Então, na minha formação, eu aprendi tudo. E hoje nós estamos cada vez mais o quê? Especialistas. Porque o próprio mercado foi nos levando a isso. Igual médico, né? Igual médico. Antigamente, o médico se formava clínico geral, ele tinha que saber tudo. Hoje não, tem especialista do nariz, do olho, da boca, do dedinho. Você pega um médico, você pergunta para um dermatologista sobre um problema... sei lá, qualquer outra coisa que não seja da área da pele, outro especialista. Beleza, ele vai falar, não sei do que você está falando. É outro especialista. Eu fico chocada, mas é verdade. É outro especialista. Então, para ingressar no mercado de trabalho, você imagina um jovem entendendo, mas o que eu vou fazer com esse leque de opções, tá? Então, primeiro, você tem que se identificar com a área, o que você gosta, tá? Quais são os seus potenciais? Essas características suas é o que vai te levar à área do curso. É claro, você vai ter que ler lá todo o conteúdo, o currículo, entender um pouco daquilo para você também se identificar. Procurar, fazer pesquisas, né, para você ter essa noção do que também essas faculdades. Hoje, a formação técnica também existe, que é a formação em 2 anos. Então, não tem só a graduação, né, que é de 4 anos, que aí pode também te ingressar no mercado de trabalho mais rápido. Imagina que é uma formação técnica, ela vai ser mais específica, então você vai ter uma formação mais rápida que vai te ingressar para o mercado de trabalho. Tá? Então, qual que é por onde eu começo? Principalmente a carreira de técnico. Você vai ter que ter uma formação, seja técnica, seja de graduação. Mas é o que a gente estava falando agora há pouco. Só isso basta? Não. Né? Então, eu posso dar dicas aqui do processo de mentoria que nós trabalhamos, que é no sentido de estudos. Então, você se relacionar com pessoas que são da área, conexões com pessoas, ter inspiração de pessoas. Isso te ajuda a abrir visão também de um pouco do que você quer. E também ir te levando a caminhos que você acaba se tornando, por inspiração, né, aquela pessoa, e você vai se identificando. Então, é uma inspiração. Você vai levando aquilo como se fosse para a sua vida e você acaba adquirindo a mesma formação,
os mesmos hábitos. Quem que te inspirou ou te inspira? Olha, hoje, principal, eu não vou falar, eu sou mãe, né? É minha filha, gente. Quantas ela tem? A minha filha tem 16, já é já uma, é uma moça. jovem, adolescente, que inclusive já está entrando no mercado de trabalho. É, isso aí. Ai, gente, a mãe tem que falar da filha, não tem jeito, né? Tá certo, tem que falar. E tem que também conduzir, né? Já é uma super Sim. responsabilidade hoje pra gente, né? Sim. E não saindo muito do afetivo, mas a minha avó, as minhas avós, na verdade, foram grandes mulheres que me inspiraram muito. A minha avó sempre foi uma mulher da sua época, né? Uma mulher muito ativa, empoderada. Ela sempre atuou em vários projetos na sociedade, através da igreja. E aquilo parecia que era como se fosse uma mulher empoderada naquela época, né? Porque até mesmo elas não trabalhavam, né? Elas só cuidavam do lar. Então, qualquer coisa que elas, né, trabalhavam fora. Isso, para mim, eu tenho guardado, porque minha avó, aos 90 anos, ela lançou um livro, tá? Uau. Um livro da família, contando toda a história dela, que é uma das minhas, até dos meus propósitos, após o lançamento Fazer um livro, da nossa livro. comunidade, fazer um livro juntamente com as mulheres. Então, toda essa, acho que a inspiração familiar, né? Acho que foi o que mais me inspirou a se tornar hoje o que eu sou, a mulher que eu sou, a mãe que eu sou, tudo que eu sou. Inspiração na área técnica, eu tenho da founder e da CEO da Microsoft. Ela também trabalha com projetos dentro da ONU, tá? Para a área de tecnologia, né? Apoiando também mulheres, diversidade, inclusão. Então, se eu for falar uma inspiração né, da área de tecnologia, seria ela. Ai, que legal. É sempre bom, né, a gente ter algumas referências pra gente, Sim. né? Onde a gente pode se inspirar. E eu acho que isso é legal porque Sim. algumas mulheres não conseguem olhar para uma outra mulher e se inspirar nessa outra mulher, né? Ela sente inveja, ela quer o lugar da outra, tudo. Então é muito legal quando uma outra mulher consegue exaltar, né? Aquela mulher que inspirou ela, não só a mãe ou a avó, né? Mas achei legal que você trouxe uma pessoa de fora, porque geralmente a gente fala, ai, nossa mãe, a minha avó, né? A gente nunca fala, não, olha, tem uma amiga, né? Então isso é muito legal, a gente poder também se inspirar em outras mulheres, né? E a área de tecnologia, ela é bem masculina, né? Então, acho que foi muito desafiador para você chegar nessa área, que é uma área super masculina, e ainda trazer mulheres para serem capacitadas para essa área também. Sim, e é até hoje, tá? Eu lembro, na minha formação, eram 2 mulheres. Eu era uma delas. Nossa. Na faculdade? Na faculdade, tá? E assim, eu tô falando de uma sala, no máximo 2. Não tinha esse número de alunos, né, que nós temos hoje na formação na área acadêmica. Hoje, a gente pode aumentar um pouquinho mais para 10%, tá? Tanto é que, pelas pesquisas da McKinsey, né, hoje nós temos de 15% a 20% de mulheres em formação acadêmica em geral, tá? Eu não estou falando agora também só da área da tecnologia, tá? Embora, se você pegar lá, né, o número de mulheres pelo país, né, total da população, o número de mulheres é maior que o número de homens. Então, aí você fala, por que essas mulheres não estão estudando? Por que essas mulheres não estão estudando? Por que essas mulheres não estão no mercado de trabalho? E aí você vai... Então, tem todo um gatilho ali, né? Então, quando a gente fala de diversidade, inclusão de mulheres, empoderamento, você não está falando só sobre o empoderamento, igual você citou lá no começo. Você está falando do processo de empoderamento do conhecimento, né, para a sua formação, da sua carreira. Você está falando do empoderamento no sentido de você ter o seu autocuidado, né? O empoderamento também no ingresso no mercado de trabalho. Então, todo esse papel, né, hoje que eu venho, né, trabalhando no processo de mentoria e carreira, é em relação a aumentar o ingresso dessas mulheres, transformar, empoderar essas mulheres para que elas alcancem o mercado de trabalho, para ter mais mulheres no mercado de trabalho. E a gente vê que assim, a gente tem a população muito maior em mulheres. E também hoje em números de mulheres que sustentam, né, as suas famílias também, né? A gente tem 64% das mulheres que sustentam as suas famílias. Estava até, acho que ontem ou antes de ontem, conversando com meu marido sobre isso.
de uma fase da nossa vida, que a Pietra era pequena, dos desafios. E a importância da mulher ter uma rede de apoio. Em todos os momentos, tá? Eu não estou falando só... eu tomei esse resgate da conversa com meu marido, principalmente, é claro, na maternidade. Mas a mulher, ela sempre precisa de uma rede de apoio. E por isso, a comunidade. Né? Então, a mulher sempre está ali, ó, com outra mulher. A mulher sempre está ali no grupinho. A mulher precisa dessa rede de apoio. A rede de apoio é muito importante para a mulher, porque eu acredito que a mulher realmente ela precisa, né, de compartilhar ali, né, as suas ideias, todo o seu vigor, tudo aquilo que ela precisa realmente expressar, exatamente porque uma mulher entende a outra. E eu acho que assim, quando a gente é mais jovem, né, a gente tem tantas dúvidas, né, a nossa cabeça pensa tanto, a gente fica... Estávamos falando até hoje isso aqui, quando a gente chegou, eu com as meninas ali, porque quando eu era mais nova, agora eu vejo isso de outro ângulo, de outro jeito. A maturidade é muito legal, né, que traz para a mulher. A mulher, ela já é um pouquinho mais madura, um pouco, né? Você vê que uma menina de 8 e um menino de 8 são totalmente diferentes. A menina senta, conversa, dialoga. O menino de 8, ele quer jogar bola. Ele, né? Quer viver, ele tá ali, é criança ainda. Ou tá jogando videogame dele. Ele não quer saber, né? Então, assim, a mulher, ela já tem esse lado de amadurecer mais rápido. Né? Se preocupar mais rápido. Por acho que hormônio, enfim, toda essa questão. Mas eu queria que você desse um conselho. Sim. Se você pudesse dar um conselho para Cris mais jovem, ou até para quem está assistindo a gente aí, que está começando agora, qual seria esse conselho para essas mulheres? Menina, eu daria várias, mas o principal, que até foi a abertura, é você ter o autoconhecimento, no sentido de você colocar em primeiro lugar. Eu, quando eu era mais jovem, ou até agora, né, todas nós, mas eu me cobrava muito, demais. Igual você falou, a mulher, ela tem no sentido de maturidade mais rápido. Gente, eu vivia no quarto estudando quando eu era jovem. Eu tive a fase de curtir um pouco, né, a adolescência, sim. Mas pela maturidade, né, da adolescência, eu vivia no quarto estudando, tá? E o tempo que eu tive de processo, não só de carreira da minha vida, eu sempre penso, nossa, mas eu tenho que fazer isso pelo meu pai, eu tenho que fazer isso pela minha mãe. E hoje eu vejo toda essa autocobrança que veio, né, da minha infância, da minha adolescência, para chegar na maturidade que eu tenho hoje. Então, é muito mais fácil hoje eu conversar com meu pai, minha mãe é falecida, por essa maturidade. Então, o que eu daria até para a Cristiane, né, mais jovem aí, seria essa questão de autocobrança. Então, ser segura de si. Pegar mais leve. Pegar mais si leve. Mesmo, né? Pegar muito mais leve. Muito mais leve. Eu acho que eu fui muito rigorosa, sabe, comigo mesma, em todos os aspectos. Estou falando no aspecto como mãe, até como esposa, viu? Sim. Ser perfeita, né? Ser perfeito o tempo todo. Eu tenho 23 anos de casado, então não estou falando de um ano, então. Então, até no começo de você tentar o tempo todo ser perfeita. Então, hoje eu tenho um relacionamento dentro do meu matrimônio de compreensão, do meu marido entender o ponto quando eu consigo, quando eu não consigo. Mas antes eu não era assim, né? Antes eu sempre queria estar bonitinha, então tinha todo uma regrinha ali. Autocobrança. Então, o que eu daria hoje, que eu dou hoje para todas as mulheres e jovens, e eu falo para as minhas mentoradas, é exatamente isso. É pegar um pouco mais leve, igual você usou essa palavra, que eu acho excelente, né? Não se cobrar tanto, né? Nas suas relações interpessoais, no seu dia a dia. Fazer o que você pode, né? E seja feliz com o que você tem, porque a gente tem que agradecer todos os dias. Muito bem, eu deixo aqui agora a minha última pergunta para a gente fechar, para todo mundo que passa por aqui. Como você quer que a Cristiane seja lembrada pelas pessoas? Nossa, hoje eu tenho claramente isso visto. Eu quero ser lembrada como uma mulher que passou na vida dessas mulheres, na vida dessas pessoas, com esse propósito que eu tenho hoje do meu projeto, né? Que é aquela mulher que impulsionou, né, essas mulheres, que apoiou essas mulheres. Então, eu vejo isso hoje, sabe, claramente.
todo o meu processo de carreira, onde me levou, tá? Mas e agora, né? E o que você está deixando para o mundo e para as pessoas? Então, eu acredito, sim, que as pessoas vão lembrar de mim, de todas essas transformações, tudo aquilo que elas passaram, né, dos meus alunos, das minhas mentoradas. Eu aprendi isso com a crise, eu me tornei essa tal pessoa, eu consegui esse tal emprego com a crise. Eu acho que essa transformação, né, as pessoas, eu acho que vão lembrar muito disso. Ai, que bacana. Bom, Cris, quero te agradecer, quero que você deixe aqui, né, as suas redes sociais para quem estão nos assistindo, quem quiser ter esse acompanhamento, essa mentoria com você, como é que faz? Olha, nós temos o nosso canal no Instagram, tá? Que é cristianefidelis.live, pode aqui, estar acessando, né? Vai estar com certeza aqui embaixo. Nós temos lá também no nosso canal do Instagram o nosso site, onde fala não só do nosso projeto, Mulheres que Multiplicam, mas também de todos os trabalhos, de todo esse processo de carreira. E lá você pode bater um papo comigo abertamente, você mulher, contar os seus desafios, falar, oi, eu te vi lá no podcast, estou passando por isso, a gente bate um papo por lá. Você pode ter certeza, né, que eu vou estar dando todo o apoio e mentoria, né? As mentorias, elas não são mentorias em grupo, tá? Tá. Elas são mentorias individuais, Legal. focadas exatamente no seu desafio. Então, ali você vai ter o seu momento, né, de você pensar, de você fazer um plano de ação e montar o seu plano de vida, não é um plano de carreira. Então, acessem lá. Muito bom. Olha, espero que você tenha gostado e acompanhe nosso podcast, porque já tem muito mais. Um beijo, Cris. Ai, um beijo. Obrigada a vocês, apaixonados de plantão. Até o nosso próximo podcast.